Olá pessoal, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós vamos começar mais um encontro, vida com propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu. Eu já convido você a me ajudar, né, a divulgar aí o nosso encontro. Com certeza tem muita gente aí que fica aguardando, né, esperando, e às vezes não consegue localizar o nosso encontro. Então, taca o dedo aí no joinha, não deixe de compartilhar, não deixe de colocar aí, né, a sua marca, porque para a gente isso é muito importante, porque nos ajuda a aumentar a nossa audiência e também para aquelas pessoas que estão, né, longe, tá ok? Então, vamos junto nessa caminhada, vamos junto nesse tempo, né, que nós estamos aqui buscando a presença de Deus e vamos conversar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, tá ok? Deixa só eu ajustar aqui, mandar aqui o link para algumas pessoas que muitas vezes, né, ficam aguardando. E o meu desejo é que você esteja bem nesse tempo, tá ok? Deixa só eu localizar aqui, compartilhar. Vai colocando aí seu pedido de oração, como é que você tá, diz como é que, de qual cidade, né, você também está assistindo a nossa programação. E nós vamos estar no final orando por sua vida, por sua família e pedindo a Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Seja um tempo de proteção, de cuidado. Ok, vamos junto nesse dia. Então, peço a você que nos ajude aí na divulgação. Beleza, já mandei aqui. Vou mandar aqui para outro grupo. Enquanto isso, o pessoal está chegando, está deixando aí o seu pedido de oração. Nós vamos já conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tá ok, pessoal? E só aguardando aí o pessoal entrar, pessoal que está mais afastado. Deixa eu ver como é que está aqui as coisas, caminhando. Ok, beleza. Vamos nessa. Domingo nós teremos culto de louvor e adoração a Deus pela manhã, 10 horas da manhã. Nós estamos lá no templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho e também estaremos lá na Escola Bíblica Dominical, ainda online, ministrando a palavra de Deus. O irmão Messias, né, Diácono Messias vai estar ali ministrando a palavra de Deus e você é o nosso convidado a participar às 9 horas da manhã. 10 horas é no templo, louvor e adoração no templo, pessoal lá reunido adorando a Deus, e à noite, a partir das 18h30, nós estamos lá trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, tá bom? De distanciamento. Então, não esquece, taca o dedo no joinha aí, compartilha essa live, tá aí, ó, entra no nosso canal também, nos ajuda a divulgar e breve nós estaremos, né, já nesse tempo ouvindo, né, no louvor, na presença. Então vamos lá, gente, vamos lá, nos ajude, não fique de fora. Deixa eu só compartilhar aqui mais um pouquinho. E o pessoal está chegando, estou vendo aí o pessoal colocando pedido de oração. Deus abençoe. E nós já vamos começar a nossa live de hoje. Beleza, é isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok, mais alguém aqui? Beleza. Foi. Acho que foi para todo mundo. Foi para todo mundo. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver só quem está chegando. Quem está aqui. Irmã Fátima está por aqui. Quem está por aqui? Deixa eu ver. Ana Paula, Roseni, Dilvane, Mário Drummond, João Paulo da Silva. O pessoal está chegando. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Aqui eu estou usando 2 celulares aqui para poder acompanhar todo mundo. Bonifácio, Carlos Rubens, com mais 10 pessoas. Ana Paula também está por aqui. Deus abençoe, Ana Paula. Deixa eu ver quem mais está chegando. Carlos Rubens Mascarenhas. Deus abençoe. Beleza, então vamos lá, vamos caminhar, vamos esperar o pessoal está chegando, vamos tocar o nosso barco aqui. Antes da gente entrar no nosso texto de hoje, eu novamente quero dizer que a nossa igreja está trabalhando de uma forma muito segura, firme. Você pode visitar a Segunda Igreja Batista em Gramacho,
está ali localizada, próxima à estação de trem, na rua Alfredo Becker, número 3, próxima à estação do Gramacho de trem. Então você pode vir, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João, pelo Washington Luiz, pessoal que vem ali do Xerém, o pessoal que está ali em Saracuruna, do centro de Caxias, facilmente você pode chegar e visitar a nossa igreja, que tem um culto a partir das 18h30, né? No máximo, aí 8h20, nós estamos terminando o culto, você pode ir para a sua casa com toda a segurança possível, tá bom? Então hoje eu quero falar com você sobre exatamente o tema, o silêncio de Deus. E esse tema ele é muito interessante porque muitas pessoas vão se deparar e pensar que geralmente o silêncio de Deus é uma forma de Deus não se importar, desprezar a necessidade das pessoas. Isso é um engano muito grande. Nós vamos ver na Bíblia que em vários momentos Deus ficou em silêncio, mas com o objetivo de realmente responder à necessidade das pessoas. Então, João capítulo 11, do versículos de 1 a 6, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com um óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar de onde estava. Muito bem, veja que situação interessante, né? O homem está doente e esse homem Jesus tinha muito apreço por ele, um carinho muito grande por ele e também por suas irmãs. Mas o texto vai nos dizer que ele estava doente e Jesus, então, ouvindo falar dessa doença, retardou o seu retorno mais 2 dias. Eu acredito que você já se deparou em uma situação parecida. Você está trabalhando, você está na sua escola, na faculdade e ficou sabendo, de repente, de alguém da família, um cônjuge, um filho, ou quem sabe até um amigo bem próximo, que estava doente ou necessitando da sua ajuda, do seu socorro. O que você geralmente faz? Você sai mais cedo, você falta a aula, falta a faculdade, você tenta dar um jeito para ir ao encontro dessa pessoa que precisa da sua ajuda. O que nós vemos nesse texto é que exatamente não foi isso que aconteceu. O que nós observamos é que Jesus, mesmo sabendo da doença do seu amigo Lázaro, ele permanece ainda 2 dias, retardando então o seu retorno. E por várias vezes há um dito popular que a gente costuma ouvir por aí, que Deus tarda, mas não falha. Isso é algo que a gente tem que pensar. Deus não tarda e Deus também não falha. Isso é algo que a gente precisa ter em nossa mente. Isso é um equívoco muito grande, esse pensamento que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus chega exatamente no momento certo, na hora certa. Mas o silêncio de Deus é algo realmente intrigante, porque em alguns momentos você pode estar vivendo causa, dificuldade, está orando, clamando ao Senhor e parece que essa resposta não vem, ou nunca vem. E esse tempo de espera, esse tempo de aguardar Jesus, né, se apresentar, ele voltar, geralmente isso traz ao nosso coração uma angústia muito grande. Então esse silêncio em relação à oração, em relação a uma resposta de cura, de milagre, de portas abertas, de socorro, quando ele não vem, isso gera em todos nós uma angústia muito grande. É como se Deus não estivesse se preocupando. Então, alguns exemplos aqui eu quero trazer sobre o silêncio de Deus. Um deles é esse, de Lázaro. Lázaro está doente, recebe a notícia e ele permanece ainda 2 dias sem sequer se preocupar em retornar. Asaf, nós temos, por exemplo, em Salmo, ele tem uma experiência do silêncio de Deus, que diz: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem detenhas, ó Deus. Esse é um salmo em que o escritor manifesta a sua angústia porque Deus não responde à sua oração. Um outro salmo expressa o mesmo lamento, diz o seguinte: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? É o Salmo de número 10, versículo 11.
Então, nós temos movimentos dentro da Bíblia em que o salmista, ou o profeta, ou o discípulo, ele clama, e ao mesmo tempo que ele clama, Deus não responde de forma automática. E é um exemplo aqui muito clássico, né? muito presente dessa manifestação do silêncio de Deus. Nós vamos ver exatamente na crucificação. Quando Jesus está sendo crucificado e já próximo da sua morte diz em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele vai dizer o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão é como se Deus tivesse silenciado em favor de toda a humanidade. Ele deixa o seu filho morrer na cruz para que os pecados da humanidade fossem então perdoados. E aí estão alguns exemplos que nós vamos ver sobre o silêncio de Deus, que pode estar acontecendo até na sua vida. Você está clamando, você está buscando e parece que a resposta não vem, parece que a cura não chega, parece que a porta não se abre, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Então as reações negativas diante desse silêncio, elas são variadas. O primeiro é a angústia. A partir do momento em que você ora e você não vê resultado, o coração do homem ele é ansioso por natureza. Então tende a pessoa ou o cristão começar a questionar e começa a colocar em dúvida Deus, começa a colocar em dúvida a sua palavra. Ele começa a duvidar, ele já não se sente mais motivado, como se ele tivesse um entendimento de que Deus é obrigado a responder sempre, né, diante da dificuldade. Há um outro sentimento que vem quando o Deus está em silêncio, é o desejo de largar tudo. É como se você estivesse ali fazendo algo para Deus e aquela resposta não vem, você se sente desmotivado. O seu desejo é abandonar tudo, é largar tudo, deixar tudo de lado e fugir. E isso é algo que nós não podemos ter. Quando nós observamos, por exemplo, Jó, ele vai dizer: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Então aqui nós vamos ver que Jó está entendendo o silêncio de Deus. Ele está sabendo que a sua luta e a sua provação, Deus tinha um propósito para todas as coisas. Então é fundamental que nós venhamos a reagir de forma com fé, otimista, diante da crise, diante da perseguição, diante da porta fechada. Jó, ele naquele momento de dor, sofrimento e perda, ele não vê Deus como seu adversário, ele não vê Deus também como um garçom que teria que servir a ele todas as vezes que ele pedisse o seu auxílio. Então o silêncio de Deus, ele é pedagógico, ele nos ensina. O silêncio de Deus, ele traz para nós uma reflexão de dependência. O silêncio de Deus, muitas vezes, nós vamos ver que nós somos seres limitados, nós não somos filhos mimados. Porque o filho mimado, ele pede à mãe, né, um presente, uma roupa, um carro, a mãe dá. Deus não é assim, Deus age segundo os seus propósitos e segundo o seu querer, e nunca segundo o nosso próprio propósito ou segundo o nosso próprio interesse. Então o silêncio de Deus também é uma resposta. A gente precisa entender isso. O silêncio de Deus também é uma resposta. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, ele declara o seguinte: que não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26. Em razão disso, o Espírito Santo nos assiste, ajuda e conforta. Saber orar ou orar com sabedoria leva tempo, pois o conhecimento da palavra e a experiência com Deus se adquire lenta e progressivamente. Quando oramos errado, Deus não nos ouve. Então, há um dos motivos que pode acontecer de Deus estar em silêncio. A sua oração é uma oração errada. Pode ser que você esteja orando com um sentimento errado. Talvez você esteja orando com o coração não de forma verdadeira ou sincera, mas você pode estar orando de uma forma egoísta, de uma forma vingativa. Você pode estar orando por alguma coisa que aquela coisa não vai te abençoar, não vai abrir a porta para você, não vai te ajudar. Então há coisas que nós realmente não recebemos o silêncio de Deus, é porque nós não sabemos exatamente o que a nossa oração pode produzir. Né? A Bíblia vai dizer: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Então o entendimento que nós precisamos ter nesses dias e por esses dias e nesse tempo é que Deus está pronto para nos ouvir. Ele está pronto a atender o nosso socorro, mas
desde que seja segundo o seu propósito. Então a nossa postura diante da resposta de Deus deve ser jamais desistir de orar, é o primeiro ponto. Não podemos desistir de orar. Segundo, jamais desconfiar do cuidado e do amor de Deus, mesmo que demore. Devemos continuar esperando. Abacuque 2:3 vai falar sobre isso. Então, o primeiro é não desistir, o segundo é não pensar que Deus esqueceu ou que Deus nos abandonou. Terceiro, jamais abdicar da fé, pois, como diz o profeta, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Então, temos que também pensar dessa forma, né? A fé é algo sobrenatural, mesmo Deus respondendo sim ou respondendo não, eu vou estar sempre na dependência de Deus. E Deus não se crê principalmente simplesmente por interesse. Você deve crer em Deus pelo que ele já fez e não pelo que ele pode fazer ainda, porque o principal, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário e nos trouxe salvação. Então, diante de tudo que nós falamos, é possível afirmarmos que o silêncio de Deus também é uma resposta. Pode ser que isso que você está orando, clamando, não é bom. Pode ser que isso que você está clamando e pedindo ainda não é o momento. Talvez seja um processo de você ainda esperar mais um pouco o tempo de Deus. Mas não podemos desanimar, não podemos duvidar do amor de Deus e do cuidado de Deus com a nossa vida. E nós precisamos viver da fé. Independente que a resposta seja sim ou seja não, temos que estar sempre de pé, clamando e buscando a presença do nosso Deus. Tá bom, pessoal? Então nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar por aqui e pensar também a uma música, né? Se eu não me engano, era da Cassiane, quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então Deus não se engana, Deus não é pego de surpresa. Quando as irmãs mandaram o recado para Jesus, aquele que tu amas está doente, elas entendiam que Jesus tinha que vir imediatamente, porque na cabeça delas, Jesus tinha que vir de forma rápida para socorrer. E quando ele chega, diz, olha, aquele que tu amas, se tivesse chegado no horário, ele não teria morrido. E o que acontece? Um grande milagre. Então, esse silêncio de Deus, Deus tem um propósito para nós. Às vezes, o silêncio de Deus é um tempo de nós refletirmos. Alguém perguntou, por que essa pandemia está desse jeito? Por que tantas pessoas morrendo? Onde está Deus diante disso tudo, né? As pessoas sempre tendem a colocar Deus no meio das crises humanas, seja em guerra, seja em fome, seja doença. E nós precisamos lembrar que nós desobedecemos a Deus lá no início e veio sobre nós a morte, o cansaço, as doenças e tudo isso que nós estamos colhendo hoje é fruto de pecado que foi gerado lá no Jardim do Éden. Então hoje o silêncio de Deus é olhar a humanidade e dizer para ela, olha, vocês têm tecnologia, vocês têm ciência, vocês têm dinheiro, países riquíssimos, mas tiveram que se dobrar diante de um vírus pequeno, simples, para mostrar para todos nós a fragilidade humana, que nós não somos eternos, que nós não somos poderosos, e diante de tudo isso que a gente vê, simplesmente o orgulho, a vaidade e tudo isso que as pessoas, o materialismo, ele cai. Ele se debruça, ele se curva diante da morte. Tudo isso que nós vemos hoje, tanta riqueza, tanto poder, gente famosa, gente rica, gente poderosa, e a morte vem para todos de forma democrática. Rico, pobre, branco, negro, criança, idoso, e para mostrar para nós que nós não somos, e achamos às vezes somos alguma coisa, mas nós não somos nada diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força nessa caminhada, e a você que está aí, assistindo, vendo essa live que nós estamos assistindo aqui, saiba que o silêncio de Deus muitas vezes é uma resposta e nós precisamos estar atento a tudo aquilo que Deus tem trabalhado para nós, tá bom? Deixa eu ver aqui quem chegou. Tem a Ana Paula, tá em Maricá, né? Ana Paula tá em Maricá. Vamos ver aqui, deixa eu ver quem mais aqui do celular. Ana Paula está em Maricá, Roseni, Giovanni, Mário Drummond, João Paulo, Tatá, Antônio Vieira, Deus abençoe, Sandra Pani, peço oração, falou da saúde da Nilceia Santana, que vai viver uma intervenção cirúrgica, vamos orar. Filha da Neuci, Paulo Roberto Bonifácio, Cláudia Bernardes, Sandra Pani, Tina Neves, Deus abençoe, Graças, Adriana Reis, Deus abençoe, Rosângela Aragão, Paulo Roberto Bonifácio, Deus abençoe todos vocês e dê aí uma quinta-feira de vitória em Cristo Jesus. Pessoal, não esquece, tá, de colocar aí, marcar
exatamente o dedo no joinha lá no YouTube. Vou passar esse vídeo para lá daqui a pouco. Você pode marcar o sininho para que você não perca. Toda vez que a vídeo entrar, vai apitar uma sineta dizendo que o vídeo está ao vivo. E a você que está no Facebook, clica aí, entra nos nossos canais de redes sociais, que nós estamos pregando e ensinando a palavra de Deus, e isso é um tempo muito bom. Amanhã vai sair o nosso áudio, né? Minutos com Deus, estão preparando alguma coisa aqui bem diferente, vou tentar seguir para abençoar a vida dos irmãos, e também no nosso canal do YouTube tem lá os estudos, as pregações, tudo disponível para você buscar assim a presença de Deus. Valeu, pessoal, um abraço então, boa noite, vamos falar com Deus, vamos incluir aí todos esses pedidos. Você que está chegando depois, mais um convite para estar conosco na Segunda Igreja Batista em Gramacho. Senhor, rendemos graças por mais uma noite na Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que Tu venha trazer a cura, a libertação sobre a vida das pessoas que estão doentes, enfermas, ó Pai. Abençoe essas casas que aqui estão, são entre 17 a 20 casas que estão aqui ouvindo essa live. Que abençoe cada uma delas, abençoe também aquelas que irão passar mais tarde. Que a Tua mão poderosa, Deus, seja derramada sobre a vida dessas irmãos, e que tudo, Deus, que tem vivido, luta, doença, enfermidade, desemprego, ó Pai querido, por mais que eles entendam que Deus está em silêncio, nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. E mesmo diante do silêncio de Deus, Deus está vendo, Deus está e conhece, Deus está trabalhando ao nosso favor. Nós te louvamos nessa noite e renove as nossas forças, que venhamos a continuar a buscar, a clamar, a estar sempre na Tua presença. Abençoe cada vida, cada família, cada casa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Vamos terminar então. Vamos descansar um pouco. Amanhã é dia de luta, dia de trabalho. E eu espero que você continue essa caminhada. Não desista. Não pense que Deus não está te ouvindo. Ele sabe a sua luta. Ele sabe o que você está passando. E não pense que Deus está despercebido. Ele pode estar em silêncio, porque Ele tem resposta para nós. Mas Ele está vendo o seu clamor. Não desista. Domingo, culto. Convido você a estar conosco. Terceira mensagem sobre Jonas, o profeta, né, que simplesmente achou que poderia desobedecer a Deus e fugir de Deus. E nós estamos falando que ninguém consegue fugir de Deus. Pense nisso e amanhã eu estou de volta, se o Senhor assim nos permitir. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite, que o Senhor possa estar guardando plenamente a vida de todos. Valeu, pessoal. Fique com Deus.